estamos aqui com a Marga, que é uma pessoa fantástica, que nos traz os florais do sul. Então, primeiro eu quero que ela se apresente e depois ela nos diga brevemente o que são os florais do sul, para vocês mais ou menos se situarem, e aí depois a gente vai começar a falar das flores. E por que não falar das flores, né? Então, agora, Marga, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes da RW Palma. E por que os florais do sul? Que são essa maravilha que chega para nós nesse momento assim tão marcante das nossas vidas. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Clarissa, de estar com vocês nesse momento. É um momento tão importante para a gente levar informações sobre saúde e bem-estar para orientar as pessoas num momento de grande transformação e desafio pessoal e coletivo, né? Então, meu nome é Marga Farias, eu hoje atualmente me dedico ao meu consultório de psicologia, acupuntura e também aos florais do sul, né? Então, a minha atividade clínica, esse ano eu completo 37 anos de trabalho como psicóloga, psicoterapeuta, e esse ano também estamos completando em novembro 27 anos de trabalho com os florais do sul. Então, um trabalho bem consistente, que a gente vem trabalhando e se dedicando esses anos todos para oferecer para as pessoas um caminho, né, que ajude a desenvolver a consciência, que nos torne pessoas melhores, que nos torne indivíduos mais lúcidos e que a gente possa cumprir, né, então, nessa nossa trajetória, o propósito que a vida tem através de nós. Então, é isso. Tu pediste para eu me apresentar. Qualquer coisa mais, se tu precisares que eu te diga, tu me avisa. Então, Clarissa, sobre os florais do sul, o trabalho nós começamos em 1994. Depois que eu conheci, já estava trabalhando com os florais de Bach, né? Que eu conheci os florais no primeiro curso que teve de formação no Rio Grande do Sul, que foi em Porto Alegre, que é onde eu vivo hoje, né? Embora seja do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Camaquã, eu vivo em Porto Alegre já há alguns anos, acho que desde, não sei, acho que desde 1982, mais ou menos. Então, eu estava falando que eu fiz o primeiro curso de formação, né, que teve em Porto Alegre, dos Florais de Bach, que foi em 1991. Eu já estava trabalhando como psicóloga em consultório particular já há 7 anos, quando os florais surgiram no meu caminho. E eu tive uma identificação imediata com essa terapêutica pela simplicidade e pela facilidade com que o terapeuta pode trabalhar com esse instrumento e melhorar muito o caminho das pessoas na questão de saúde mental e emocional, né? Que por consequência, à medida que a gente vai harmonizando a nossa mente, o corpo também vai passando por uma transformação muito harmonizadora. Então, desde 1994, quando eu comecei a pesquisa, que começou pela erva mate, né? A nossa querida erva mate, que todos nós conhecemos, os gaúchos temos uma íntima relação com ela. Eu comecei o trabalho de pesquisa nos florais do sul através da erva mate em função de uma informação que eu encontrei sobre o floral da erva mate no livro do Grudas, que é um pesquisador do Colorado, onde ele já falava sobre o efeito do floral da erva mate como tendo uma ação no sistema nervoso, atuando em depressões, inclusive nas demências, né? Então, esse foi o início dos florais do sul.
chegamos antes do previsto no ponto que eu queria, porque há umas semanas atrás eu estava lendo o material dos Florais do Sul e relendo, né, porque é o livro de cabeceira, e estava relendo a parte justamente da erva mate. E publiquei no Instagram do Diaita a respeito do quão benéfica e quanta coisa nos traz a florzinha da erva mate e quanta coisa nos traz esse floral da erva mate. Então, já que tu entrou nele, vamos falar mais um pouquinho a respeito especificamente desse floral, porque casualmente, umas 2 semanas atrás, eu justamente falei a respeito e houve muita curiosidade e muita procura a respeito de informação desse floral específico da florzinha da erva mate. Pode falar um pouquinho mais para nós a respeito disso? Com certeza, Clarissa. Realmente, assim, ela levanta muita curiosidade, até por essa relação que a gente tem na América Latina e principalmente nós aqui no sul do Brasil, em que a erva mate é uma planta que teve uma profunda influência no nosso desenvolvimento socioeconômico, no momento a partir da colonização, né, espanhola, que foi quando ela começou a ser difundida e ter um uso comercial, né? Então, antes disso, a gente sabe que os historiadores conseguiram, assim, vou dar um breve histórico disso, que eu acho muito bonita essa história. Os historiadores remontam o uso da erva mate a mais ou menos uns 70 milhões de anos, desde os incas, por aí, que é onde eles conseguiram localizar, né, essa origem, ou pelo menos o uso já. A origem talvez tenha sido antes, e é muito difícil, eu nunca encontrei com exatidão essa informação. Mas enfim, na bibliografia que existe sobre essa história da erva mate, a gente consegue detectar pelos historiadores o uso a partir dos incas, né? E, enfim, quando surgiu a colonização espanhola aqui na América Latina, sul do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, uma das primeiras medidas que os colonizadores tiveram em relação ao uso da erva mate foi proibir as tribos de usar a erva mate. Então, como a partir dessa proibição as tribos indígenas começaram a desenvolver o alcoolismo, eles foram estudar sobre essa planta. Então, algumas amostras da erva mate foram enviadas a laboratórios botânicos na França, e lá descobriram esse efeito que a erva mate tem como um antidepressivo, ansiolítico. E também eles descobriram uma coisa que eu acho muito interessante a respeito dessa planta, é que ela contém todos os nutrientes necessários ao nosso organismo. Então ela é de uma riqueza fantástica. E o uso indígena da erva mate, ela era usada tanto pelos pajés, para que eles pudessem fazer os seus contatos espirituais, quanto pelas tribos, pelos outros índios da tribo, quando eles precisavam fazer, eles usavam mascando como a folha da coca, né? Eles usavam, era o mesmo uso. Então foi a partir dos índios guaranis que a gente passou a ter o uso do chimarrão como um ritual na cuia, né? Então, mas antes disso, o uso era feito mascando a folha. Então, as tribos usavam, os outros índios, né, a não ser o pajé que fazia o uso dos seus contatos espirituais, o restante da tribo utilizava exatamente para conseguir suportar grandes jornadas de trabalho, né? Então, é muito interessante essa assinatura da planta,
que vai nos ensinar muito depois sobre a ação da flor da erva mate, enquanto extrato de flor, né, como floral, como a gente hoje conhece. Então é muito interessante essa história da erva mate, e sempre como a gente tem essa intimidade com a questão do chimarrão, a gente sempre tem essa curiosidade. Foi a primeira curiosidade, porque que eu tive, né, em relação a isso, porque quando eu conheci os Florais de Bar, que foi lá em 91, que eu comecei a fazer o curso, a primeira questão que eu levantei intimamente foi como seriam sistemas florais com essa flora magnífica que a gente tem no Brasil, né? Então, em 93, eu conheci um sistema brasileiro, que é o Sistema Florais de Minas, e também fui até Minas fazer cursos, fui 3 ou 4 vezes, e só depois que eu comecei, então, a fazer a experimentação com a flor da erva mate. E realmente o efeito dela é muito surpreendente, desde a questão espiritual, quanto a questão mental, quanto a questão física. Então, desde o começo, porque eu gosto muito de pesquisar, eu tentei fazer naquela época, logo que eu comecei primeiro, eu fiz a experimentação em mim, né, dos florais, como eu sempre faço. O sistema Florais do Sul hoje tem 65 essências de flores no kit. Essências, né? Duas não são flores, duas são, uma é diamante e a outra é a essência vibracional do ouro. Então, mas de flores são 63. Então eu faço primeiro a experimentação e depois outras pessoas experimentam. Mas enfim, depois que eu tinha esse perfil da ação da flor da erva mate, que eu já tinha feito a experimentação, eu tentei fazer uma pesquisa sistematizada com idosos. Foi a primeira pesquisa que eu tentei fazer dentro do método científico. Mas naquela época a gente não tinha instrumentos padronizados, sistematizados, uma bateria adequada para poder fazer uma pesquisa mais completa. Então eu comecei, mas não deu, não consegui ir adiante por falta de instrumentos de testes, de instrumentos melhores para fazer as medições, né, de função cognitiva. Então foi quando eu fui fazer o mestrado na Faculdade de Medicina de Córdoba, da Espanha, que eles aceitaram o projeto lá. É uma coisa que no Brasil é muito difícil, talvez hoje isso já seja mais viável, uma universidade aceitar um projeto de pesquisa com extratos de flores. Então nós fizemos, eu tinha meus 2 orientadores na época, um era um médico neurologista daqui e outro um médico que trabalhava com também naturopatia, alguma coisa dentro dessa linha, na Espanha. Então eles acolheram muito o projeto e a gente fez uma pesquisa científica com idosos com Alzheimer e sem Alzheimer, utilizando a mesma metodologia de experimentação que é usada para medicamentos, né? A gente fez um estudo randomizado, horizontal, randomizado, duplo cego. E foi muito interessante o resultado. A pesquisa foi feita aqui com idosos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e eu utilizei uma bateria de medição de função cognitiva, uma bateria que é validada no Brasil, né? E foi muito interessante porque foi observado como resultado da pesquisa alguns resultados com significância estatística na função de memória, concentração, memória, atenção e concentração, né? E na avaliação qualitativa, a gente observou melhora na depressão, melhora na agitação nos pacientes com Alzheimer e melhora do sono. Então, isso foi uma coisa muito interessante, o resultado desse trabalho. E para mim, que foi tantos anos depois, né? Porque essa pesquisa foi em mais ou menos 2010, ali entre 2009 e 2010 que eu fiz esse trabalho. Então foi muito interessante. Então a erva mate hoje
ela hoje não, desde que eu comecei a pesquisar e eu comecei a trabalhar, e ela foi a primeira flor que fez parte do sistema Florais do Sul. Ela é a essência carro-chefe. Todos os produtos, todas as formulações compostas tem erva mate, a flor da erva mate, mais alguma outra flor, né? Então, e o efeito dela é marcante, tanto na questão espiritual, quanto na questão mental, emocional, e esse incremento de vitalidade física. É muito interessante esse eixo que ela trabalha, que é na consciência do ser humano como um todo. Só corrigindo, Clarissa, a metodologia do estudo que foi feito é estudo longitudinal, randomizado duplo cego. Marga, mais detalhado, é um deleite escutar a Marga falar a respeito dos Florais do Sul e da erva mate, que é uma coisa tão nossa, tão gaúcha, e a gente tem tão pouco conhecimento do alcance dessa flor. E eu mesmo, assim, tenho experiências incríveis tratando pessoas, né, com esses florais, com os Florais do Sul e com a flor da erva mate. É incrível, assim, inclusive a velocidade com que esses florais atuam no corpo humano, na pessoa, nas emoções da pessoa, diferente dos outros florais, porque eu também, quando comecei, acho que todos nós começamos sempre pelos florais de Bach. E a diferença que você nota é que o pessoal, quando procura um tratamento de florais, ele se desestimula, porque leva seu tempo para começar a surtir efeito. E os Florais do Sul, esse tempo é bem mais reduzido, é quase inexistente, por assim dizer, falando em termos de terapia natural. Eu acho que é bem insignificante o tempo de que ele começa a dar resultado. Fala um pouco disso para nós, por que ele é tão rápido? Por que as pessoas sentem essa diferença e não se desestimulam? Porque as pessoas, elas se desestimulam com o tratamento floral porque ele demora para ter resultados. E as pessoas, quando estão doentes ou quando elas procuram uma terapia, elas querem resultados, elas querem se sentir bem. Mesmo que o tratamento seja longo, mas elas querem ver esse resultado. E com os Florais do Sul eu notei essa diferença, tanto é assim que hoje eu só trabalho com eles e não trabalho com os Florais de Bach. Abandonei todos os outros florais por causa disso. Fala um pouquinho para nós por que ele é tão rapidinho assim. E não te preocupa com o tempo, que qualquer coisa a gente rouba uns minutinhos do programa do Parágua. Então tá, Clarissa, eu estava preocupada com o tempo mesmo. Mas, enfim, a tua pergunta ela é muito pertinente sobre essa questão do tempo, né? Porque o que eu observo, e quando eu falei anteriormente a respeito do que eu pensei quando eu conheci os Florais de Bach, né? A respeito dessa flora fantástica que a gente tem no Brasil, o que me levou a esse pensamento é um princípio que depois eu aprendi, né, numa formação que eu fiz de Ayurveda, né, que é um conhecimento antiquíssimo, indiano, que inclusive depois que eu fiquei sabendo que o Dr. Bach transitou por esse conhecimento e inclusive a filosofia do trabalho do Dr. Bach é fundamentada nos princípios ayurvédicos, é que existe um princípio desses que coloca que tudo que nós precisamos está ao nosso redor, ou seja, um ecossistema ele é composto, né, por todo o reino mineral, animal, vegetal, humano, e esses elementos eles têm uma mútua função de desenvolvimento e manutenção desse ecossistema, né?
Então, tudo aquilo que nós usamos como alimentação, como remédio, que ele vem do nosso entorno, do nosso ecossistema, ele tende a ter um efeito mais rápido e mais profundo, né? Por isso que quando eu aprendi primeiro florais de Bach e depois eu comecei a usar os florais de Minas, eu também já notei uma diferença nessa questão da rapidez da ação. Então, no consultório, tanto em mim como no consultório, o que eu percebia em relação aos florais de Minas, em relação a florais de Bach, era a questão do tempo. E à medida que eu fui também depois desenvolvendo o sistema Florais do Sul, esse princípio foi ficando cada vez mais claro e marcado para mim, né? Hoje eu pessoalmente trabalho com principalmente os Florais do Sul, uso eventualmente outras essências e eu acho muito importante eu deixar claro aqui que todos os sistemas florais que existem dentro desse princípio com o qual é feito o sistema dos florais de Bach, que é um método de preparação que é muito simples, o método de fervura e o método de disposição da flor ao sol, né? Que a gente coloca a flor dentro de um recipiente com água, expõe no sol ou faz o método de fervura. O que eu quero dizer que dentro da minha experiência, que eu também fiz cursos de outros sistemas antes de chegar nos Florais do Sul, antes de desenvolver esse sistema, que todos os sistemas que são preparados por essa metodologia é extremamente seguro e são bons. Todos os sistemas são bons. O que acontece é exatamente isso, Clarissa. É que, às vezes, um sistema, uma pessoa, ela tem uma afinidade energética maior com outro sistema. Tu entendes? Então, assim, ó, hoje eu raramente, por exemplo, uso outro sistema, mas vez que outra eu preciso usar uma flor do sistema de Bach, inclusive misturo com os florais do sul no mesmo vidro, não tem nenhum problema essa questão. Eu desde o começo, desde que eu comecei a trabalhar com os florais, eu digo e saliento, as flores não brigam dentro do vidro, né, do frasco, então eu pessoalmente misturo quando muitas vezes sistemas florais, eu uso às vezes florais do sul com florais de Bach ou florais do sul com florais de Minas, ou tem uma essência ou duas lá do sistema do Bush, que é um sistema australiano. Então assim, ó, a questão é que quando a gente vai trabalhando com as pessoas, a gente muitas vezes vai observando essa afinidade maior com um sistema ou outro. E bem isso que tu colocas, eu hoje, a maioria das minhas receitas são florais do sul, a grande maioria. Eventualmente eu uso um ou outro, mas não porque os sistemas não sejam bons. É simplesmente uma questão de afinidade e ressonância energética com as pessoas que nos procuram, né? E com a do próprio terapeuta. Então, uma coisa que eu quero colocar para ti, que eu acho muito a tua pergunta muito pertinente, é por que o sistema Florais do Sul, tu observa que é mais rápido. Eu acho que existem dois fatores, Clarissa, no universo de pessoas que a gente atende, tá? Um é esse princípio, né, de ressonância com aquilo que está ao nosso redor. Então, as flores de um determinado local, elas vão ter uma ressonância maior com o povo daquela região. E a outra coisa também que eu bato muito, porque tu sabes e tu é aluna, foste aluna, né? E estuda sempre, e tu disseste uma coisa aí no começo, que o livro dos Florais do Sul, lá o material dos Florais do Sul, provavelmente a apostila, né? Porque o livro, quando tu começaste, estava esgotado, é o teu livro de cabeceira. Então, o outro princípio que garante um resultado na eficácia de um sistema floral, como qualquer outra terapêutica, é o estudo e a dedicação do terapeuta em conhecer aquela ferramenta, aquele instrumento que ele está usando. Então, é muito importante os terapeutas que optam por trabalhar com os florais, receitar florais, estudem, aprendam, mesmo que digam muitos terapeutas da área dessas terapias complementares, eu escuto muito isso, né? Porque eu tenho os alunos,
eu trabalho por intuição. Mas eu sempre coloco que quando a gente conhece, quando a gente amplia os nossos conhecimentos, nós vamos compreender e ampliar esta antena da nossa intuição, né? Porque a intuição é esse conhecimento direto que não passa pelo crivo racional. Então, à medida que a gente estuda, nós vamos abrindo e ampliando essa capacidade de muitas vezes ter uma intuição e a gente compreender e perceber essa intuição. Então a gente vai receber informações às vezes mais profundas, inclusive uma quantidade maior de informação, e também vai se tornar um canal melhor dessa informação, né? Então essa questão da formação do terapeuta, da informação e do estudo constante é muito importante para que realmente o tratamento seja eficaz. Bom, Marga, é um prazer te escutar. Vamos, assim, ó, a última perguntinha, assim, para encerrar o programa e dizer que os microfones aqui da RW Palma e do programa Vibre de Aita estão ao teu dispor sempre que tiver alguma coisa aí para nos trazer, né? Esteja à vontade. Conta para nós, tem uma novidade aí no sistema dos florais que são a linha animal, tá? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu sempre faço muita... quando chega uma coisa nas minhas mãos, eu leio, e enquanto eu não faço alguma experiência, eu não fico contente, porque eu sempre acho que eu tenho que primeiro experimentar, depois falar a respeito. E a gente vê muito floral para pet, né? Então, quando chegou a linha animal dos Florais do Sul para mim, óbvio, a primeira cobaia foi a Nina, porque estava velhinha, tá perdendo os dentes. Então eu fiz uma combinação, né, de imunidade, de nutrição e coisa e tal. Então foi a minha primeira cobaia, foi a Nina, que é uma Shih Tzu que tá bem velhinha. Mas depois eu queria saber, assim, eu pensei, digo, não, se funciona com os pequenos, tem que funcionar com os grandes. E uma frase que ficou muito gravada na minha mente quando nós trocamos ideias a esse respeito, foi que tu me disseste assim, ó, às vezes menos é mais. Isso ficou gravado na minha cabeça, assim, de uma forma impressionante, porque quando eu fui te consultar para fazer uso desses florais em animais de maior porte, porque é o que a gente tem aqui na região, muita criação de gado, de cavalo, de ovelha. Então eu queria saber como é que eu ia usar esse floral, oferecer esse floral para esse tipo de animal. E aí tu me disseste, e que quantidade? Porque eu pensava assim, bom, tem que ser vidros e litros de floral. E aí tu me disse assim, ó, menos é mais. Então fala para nós um pouquinho, que tem, com certeza tem muito ouvinte aí que tem gado de confinamento, tem gado no campo, tem lavouras, né? Eu, toco um floralzinho daquele, vou até contar a receita aqui, aquele floralzinho novo de esperança que saiu. Eu tenho regado as minhas florzinhas lá, meu canteiro lá com aquele floral, e vou te contar, ó, já tenho manjericão, manjerona, os meus tomates estão lindos, né? Com as gotinhas da fórmula sutil de esperança dos Florais do Sul. Então fala para nós aí um pouquinho da linha animal para a gente fechar. E bom, os nossos microfones são teus. Um beijo grande, adoro conversar contigo, adoro te escutar. É muito interessante, Clarice, muito obrigada, né, o que tu está me oferecendo esse espaço.
E também quero parabenizar vocês por essa iniciativa da rádio, desse programa maravilhoso, né? Que é levar essas informações. Também as redes sociais dos Florais do Sul estão à disposição de vocês, né? Para ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Então, na questão da linha animal e essa experiência que tu tá fazendo com as plantas, né? A primeira vez, quando eu comecei a fazer, só para te situar aí, a primeira experiência que eu fiz quando eu comecei a desenvolver os Florais do Sul, que eu experimentei em mim, né, que eu falei para vocês. Depois da primeira experiência que eu fiz antes de tentar aquele método científico lá com idosos, eu comecei a fazer a experiência com plantas, né, usando o mesmo princípio homeopático de semelhante cura semelhante. Então eu usei, por exemplo, florais de rosas para tratar pulgão de rosas e foi fantástico o resultado em 2 dias. Então, o que a gente observa? Que quando nós utilizamos as essências florais com plantas, animais e as crianças, os efeitos são muito rápidos, porque eles estão na mesma vibração da flor. Os animais, principalmente, e eu acredito que não é a minha experiência direta, mas tu que está fazendo esse trabalho com animais de grande porte, né? Tu deve estar observando que é muito provável que a rapidez de ação seja maior, o tempo de ação seja maior que um animal, por exemplo, que vive confinado dentro de um apartamento. Porque o animal que está confinado dentro do apartamento, ele já está muito separado da natureza dele, às vezes com doenças muito humanas, né? Então, a linha animal, e ela leva esse nome, a gente optou por não colocar linha pet, porque exatamente com esse objetivo de poder estender o trabalho dos Florais do Sul, tanto para o animal que está no convívio humano, dentro de apartamentos, de casas, como os animais que estão, às vezes, na natureza, que são feridos, ou os animais de grande porte que vivem em confinamento, fazendas. Eu tive uma vez uma terapeuta que fez um trabalho da erva mate com cavalos, né, de aras, e ela teve um resultado muito positivo pelo que ela me falou. Não conheço assim o estudo que ela fez detalhadamente, mas essas notícias vão chegando e a gente sabe que o animal, como ele está muito próximo, né, desta vibração da flor, o efeito nele é muito marcado e é muito rápido. Assim como trabalhar com as plantas, com as essências florais, para tratar plantas ou melhorar aspectos da agricultura são fantásticos, né? Eu não me lembro se eu comentei na tua turma, uma experiência de fazer a essência vibracional do formigueiro para tratar um canteiro ou uma horta com ataque de formigas, né? E é fantástico o resultado disso. Então, essa questão da essência vibracional, seja ela da flor, ou seja ela de uma praga, né, de insetos, ela nos abre uma possibilidade de vibracional na agricultura fantástica também. Então, a gente tem aí um leque de possibilidades, tanto para tratar plantas, como tratar os animais, que é impressionante o leque de possibilidades que nós temos de trabalhar com esse instrumento, né? Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, e eu acho que é muito importante essa informação, Clarissa, que eu não falei lá no começo quando eu estava comentando sobre a erva mate, é que a essência vibracional de uma flor, ela sempre vai trabalhar as duas polaridades, né? Ou o excesso ou a deficiência de determinada característica, porque a flor está codificada com as virtudes mais sublimes do nosso espírito, tá? É esse o código que a flor traz, todas as flores, ok? Quando a gente prepara uma essência floral,
esta virtude ela fica gravada na água, que vai ser a primeira preparação de uma que a gente chama de tintura. Então, no caso da erva mate, as virtudes fundamentais que trabalham, que nos trazem a flor da erva mate, é o amor, é a compaixão, é a equanimidade e a solidariedade, né? Então, são as virtudes que nesse momento são extremamente importantes e que toda alma que está presente nesse planeta está sendo convidado a desenvolver, porque só com essas virtudes nós vamos conseguir fazer essa travessia de transformação com sucesso. E sucesso aqui, eu quero dizer, é aprender o que esse momento está nos dando a oportunidade de aprender, que é despertar aquilo que nós somos essência de amor, nós somos luz, e é essa luz que precisa resplandecer para nós e para quem está ao nosso redor. Então, essa é a grande contribuição que as essências florais têm a nos dar, e eu espero e desejo muito que os Florais do Sul cumpram essa missão que eles têm no povo que dele necessitar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando isso, divulgando essa informação, te agradecer por esse momento precioso e desejar sucesso e boa sorte para vocês. Um grande abraço a todos vocês.